Você já ficou ansioso antes de apresentar alguma coisa em público? Sentiu sua mão suar antes de começar a falar para uma plateia, subir num palco? Já pensou que você não fosse agradar aquelas pessoas que estavam ali te ouvindo? Se você já passou por alguma dessas situações, respondeu sim a alguma dessas perguntas, hoje a gente vai falar sobre como melhorar suas habilidades de falar em público. Bora lá? Fala pessoal, eu sou Bia, sou estudante de medicina aqui no Rio de Janeiro. E desde o primeiro ano da faculdade eu venho buscando ferramentas de como melhorar minhas apresentações de trabalho, artigo, participação em sessões clínicas ali na faculdade. E recentemente eu encontrei esse livro chamado Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, da Fundação do Dale Carnegie. E as coisas que eu aprendi nesse livro eu acho que podem ser tão úteis para vocês quanto foram para mim. Mas antes da gente partir para elas, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdos. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que a gente pode ficar mais pertinho. Nesse livro, cada capítulo corresponde a uma lição que te dá inúmeras ferramentas de como melhorar sua oratória e encantar as pessoas que estão te ouvindo. Como eu quero que esse vídeo seja mais curto e objetivo para você, eu vou dividir em 3 sessões, porque o livro ele traz basicamente formas de se tornar um bom orador, formas de elaborar um bom discurso e formas de ter a maior apresentação da sua vida, melhorar a sua apresentação. Então, bora lá dividir em cada uma dessas para ser mais objetivo e direto ao ponto e te ajudar da melhor forma possível. Vamos começar então com as características de um bom orador. E, em primeiro lugar, tudo que vem antes de alguma coisa que você quer fazer, que é o interesse. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa de um combustível que te torne bom. E geralmente é a vontade de aprender o interesse. Então você precisa correr atrás de técnicas que possam melhorar seu discurso, de habilidades que te ajudem a ter uma melhor apresentação, se portar melhor diante de uma plateia e também saber muito bem sobre o assunto que você está ali querendo falar, a mensagem que você quer passar para as pessoas. Então você precisa estar bem preparado, preparar bem tudo o seu discurso, seu comportamento, sua aparência, tudo isso tem que ser muito bem planejado. E não importa se no início você não é bom, porque todo mundo tem dificuldade em várias coisas na vida, e bom é uma coisa que a gente vai se tornando e a prática é o caminho para isso. E emendando no segundo ponto, praticar é sempre muito importante. Outra característica de um bom orador é que ele aproveita a oportunidade do cotidiano para praticar suas habilidades de oratória e de comunicação. Então, se você tem a oportunidade de apresentar um trabalho na escola, na faculdade, fazer uma palestra num congresso, vai fundo. Se surge a oportunidade de um discurso no aniversário de família, falar para todo mundo no evento religioso, pega aquela oportunidade, agarra e dá seu melhor. Porque é isso, a prática é a forma com que você vai atingir aquele seu objetivo. E o combustível vai ser o interesse e a dedicação. E agora o ponto mais importante do orador é saber sobre a sua audiência. Não interessa se você quer passar uma mensagem que a sua audiência não queira ouvir. Então você tem que saber o que sua audiência espera de você. Você tem que saber os interesses daquela galera que vai te ouvir. Então, casando aquele interesse com a mensagem que você pretende passar, você consegue formar um canal de comunicação e, por consequência, se conectar com a plateia. Então, você junta o seu interesse com o interesse de quem quer te ouvir. Porque as pessoas elas vão assistir alguma palestra, vão ver a apresentação de algum trabalho, porque elas entendem que aquilo vai agregar de alguma forma da vida delas. Então, elas esperam um conteúdo de valor, elas esperam que aquilo vá transformá-las de alguma forma. E você realmente tem que exercer esse papel da maneira mais clara possível. Antes de você ficar nervoso com isso, calma que eu vou te mostrar algumas ferramentas para tornar o seu discurso e a sua apresentação muito boas e que realmente correspondam às expectativas da sua plateia. E agora partindo para características de um bom discurso. Para você ter um bom discurso, você precisa primeiro prepará-lo com antecedência. Porque, vamos lá, não adianta eu querer fazer uma apresentação amanhã e eu me matar hoje fazendo uma coisa meia boca que eu sei que não vai me agradar, não vai agradar quem está me ouvindo. Então, se eu sei que daqui a um mês eu vou apresentar um trabalho, como é o meu caso, por exemplo, hoje eu já vou começar a me planejar, separar os pontos que eu acho que vão ser relevantes naquele discurso, porque aí eu vou ter tempo de listá-los, eu vou ter tempo de ver quais ferramentas vão ser adequadas para eu utilizar naquela apresentação e que também vão casar com a minha plateia. Vou ter tempo de revisar, vou ter tempo de praticar também. Você vai fazendo ali sua obra e você vai lapidando para no final corresponder às suas expectativas e às expectativas da plateia. E para que seu discurso fique muito bom, você pode lançar mão de algumas ferramentas. Uma delas é estruturação do seu discurso. É sempre bom você ir para uma palestra com alguns pontos principais em mente, dividindo a sua apresentação em tópicos. Geralmente ficando entre 2 e 4, porque se for muito menos que isso, você pode acabar recheando demais e cansando o pessoal, da mesma forma como se for muito extenso, que aí você vai ultrapassar seu tempo, vai virando uma coisa, o pessoal vai perdendo interesse. Então tente manter a sua apresentação entre 2
e 4 tópicos. Começar a sua apresentação com uma frase de efeito ou com uma pergunta que deixe o pessoal refletindo enquanto você não começa a ir de fato direto ao ponto. Usar analogias, usar exemplos, porque muitas vezes a gente quer passar uma mensagem que pra gente pode estar clara. Mas se a pessoa não vê aquilo na vida dela e a gente não ilustra de alguma forma, pode estar menos tangível do que a gente acha, sabe? Então você usar esses artifícios é sempre bom para tornar seu discurso mais próximo do espectador. Além disso, histórias pessoais são muito boas, ou casos de sucesso que as pessoas já reconheçam de algum outro lugar, também são boas estratégias para você usar no seu discurso. Mas lembre-se, tudo isso tem que ter ali relação com o caminho que você quer que a sua palestra tome. Não pode fugir muito daquele foco principal, daquele ponto principal. E uma outra característica de um bom discurso é que ele motive a ação do espectador. Nosso principal objetivo, quando a gente vai apresentar alguma coisa para o público, para uma plateia, é que pelo menos uma pessoa da plateia saia de lá com vontade de fazer aquilo que você passou para elas. Por exemplo, saia com aquela sementinha plantada na cabeça com vontade, urgência de fazer, que você realmente tenha despertado aquela vontade magnífica do seu espectador. Deve provocar algumas emoções na plateia e com isso também usar alguns outros artifícios. Como, por exemplo, eu vou apresentar uma palestra sobre aquecimento global e eu preciso que as pessoas entendam o impacto de plásticos e microplásticos no meio ambiente. Então, eu vou apresentar essa minha palestra e quero que as pessoas saiam de lá com vontade de reciclar as garrafas PET que tem em casa. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então eu vou lançar mão de fatos, de dados estatísticos. Eu vou apelar um pouquinho para a emoção, causando a frustração diante de tudo que nosso mundo está vendo, enchentes, desastres naturais, falando que tartarugas estão morrendo por causa de canudos nos oceanos. Eu vou despertar esse sentimento de raiva, de frustração, de impotência, de modo que a pessoa sai de lá pensando, caraca, o que eu vou fazer para mudar essa realidade? Eu posso, então, reciclar a garrafa PET que está na minha casa. Eu vou fazer isso, então, vou direcionar para um centro de reciclagem todas as garrafas PET da minha casa, porque isso pode fazer diferença de alguma forma. É isso que eu quero que a pessoa saia pensando na minha palestra de aquecimento global. Entendeu? Sentimentos como curiosidade, medo, frustração, instigam alguma coisa no seu espectador, na sua audiência. Deixam ele saindo dali frustrado, sentindo uma necessidade de mudança. E essa mudança é o plano de ação que você vai dar para ele na sua apresentação, no seu trabalho, na sua palestra. Da mesma forma que para se tornar um bom orador, você precisa se preparar com antecedência, se expor a outras técnicas de oratória com antecedência, preparar o seu discurso com antecedência, a sua apresentação também precisa ser muito, muito, muito bem praticada. Praticar te dá algumas oportunidades, como por exemplo, revisar aquele seu conteúdo que você pretende passar para outra pessoa, ver o que faz sentido, ver o que não faz sentido, te permite se ouvir praticando, poxa, isso pode ser mal interpretado, isso eu poderia abordar de uma outra forma, te permite apresentar para pessoas próximas e ouvir opinião de terceiros, e além disso, te dá uma coisa que é muito importante, que é a segurança. Uma vez que você tem segurança, você chega no púlpito, chega no palco com segurança daquilo que você vai falar, com certeza da sua apresentação, você passa mais credibilidade. E credibilidade, ela é indispensável, principalmente nos primeiros minutos de uma apresentação. Porque no momento que você pisa no palco, se você pisa com uma postura mais envergonhada, mais ansiosa, as pessoas vão olhar pra você e falar, não tô sentindo muita confiança, não tô sentindo muita firmeza nesse cara, não. Será que vale a pena vir? Poxa, mas se você chega com uma postura de segurança, você tem certeza que aquilo que você vai falar vai ser bem interpretado pelas pessoas, vai servir de alguma maneira para agregar na vida daquelas pessoas, elas também vão interpretar isso. Se você chega pisando firme, com uma boa postura, se direcionando pro palco, onde vai apoiar as coisas, enfim. Se você chega com uma postura de autoridade e você começa seu discurso com autoridade, com uma boa entonação, que é o que a gente já vai falar, aquilo passa uma boa mensagem para os seus ouvintes. E agora vamos falar dos elementos de comunicação não verbal. A entonação da voz, os gestos que são empregados durante a apresentação, a forma de andar, a forma de olhar no olho da pessoa que está ouvindo a sua mensagem, tudo isso faz parte de uma boa apresentação. Suas expressões também, de modo que elas casem com o seu discurso, mostram para a plateia que você sabe o que você está falando, que você se envolveu com aquilo que você está falando e que você se importa em passar um bom conteúdo para quem está te ouvindo. Então, você casar essa apresentação, os elementos verbais com os elementos não verbais da apresentação, é super importante para que você tenha uma palestra assim, sensacional e que as pessoas entendam a mensagem que você quer passar. Um outro ponto super importante que deve ser muito bem arquitetado é a conclusão. Lembrando que a conclusão é a mensagem final que fica para a sua plateia. Então, ela deve ser muito bem pensada e muito bem executada.
fechando a sua palestra, é sempre bom que você volte um pouquinho nos pontos que você falou, fazendo ali um resumo bem rápido, bem objetivo, da mesma forma que você reforça sua autoridade como apresentador, fornecendo um bom plano de ação ou uma boa mensagem final, uma boa reflexão que fica ali ecoando na cabeça de quem tá te ouvindo. As perguntas são um momento que deixa muita gente nervosa, porque não depende só da gente, né? Depende de quem tá te ouvindo, se a pessoa prestou atenção na sua apresentação, se a pessoa se sentiu confortável para pedir o microfone e tirar suas dúvidas no final da apresentação, e mais do que tudo, quer saber se você vai ser capaz ou não de responder. E nesse momento é que você, meu querido, deve estar super preparado, sabendo muito bem do tema. Então a gente volta lá das qualidades, características de um bom apresentador, que é saber muito bem sobre o tema e saber muito bem sobre a audiência. Sabendo sobre aquilo que você apresentou, uma pergunta que vem, ela pode ser uma boa oportunidade de você reforçar a sua postura como autoridade e quem sabe daquilo que está falando. E quando você conhece um pouco o sua plateia, você já espera que algum tipo de pergunta seja feita. Algumas perguntas já são um pouco mais previsíveis para você. Esse é o momento de mostrar que você é capaz de dar um show. Então se prepare, tenha uma boa bagagem teórica do seu conteúdo e também faça uma pesquisa ali sobre a sua plateia, medos, curiosidades, o que aquilo pode impactar na vida deles, ok? Então, galera, todos esses pontos me ajudaram a rever minhas apresentações de trabalho, a forma como eu gravo meus vídeos, como eu me porto aqui, lá no Instagram, e tudo isso e mais um pouquinho você consegue encontrar nesse livro, como falar em público e encantar as pessoas da comunidade Dale Carnegie. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir esse livro, e eu acho que vale muito, muito a pena. Você consegue encontrar mais conteúdos como esse aqui no meu canal, então vou te pedir gentilmente para se inscrever e curtir esse vídeo e também para assistir o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que eu acho que pode ser muito do seu interesse, tá bom? Não deixe de me seguir lá no Instagram também e nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau!